Falar desse trabalho que eu vou começar a falar agora é falar de sonho. E eu não sou cantora, mas eu queria cantar uma música que é a menor música que eu conheço e que ela fala muito ao meu coração quando a gente fala de sonho e de cuidado de pessoas. Ela é do cantor brasileiro chamado Raul Seixas. E ela diz assim: sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha juntos é realidade. A música é só isso. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha juntos é realidade, né? No Brasil, os LGBTs, segundo o Grupo Gay da Bahia, corresponde a 8% da população brasileira. Mas esses dados são coletados a partir de atendimentos no SUS, no Ministério da Saúde. Infelizmente, a comunidade LGBT no Brasil não é ainda mensurada, contada, contabilizada pelo censo brasileiro. Foi uma luta para a gente incluir no próximo censo, mas ainda não conseguimos. A resistência dentro do poder público no Brasil, através do movimento evangélico, é muito grande, negando os direitos e a visibilidade dessa comunidade no país. Mas nós vamos continuar tensionando, porque políticas públicas só podem ser adotadas a partir desse movimento, quando a gente tiver a real quantidade de LGBTs no Brasil. Eu conheço inúmeros que nunca participaram de um censo, então o censo no Brasil ainda é muito restrito e nós vamos lutar para que a gente tenha essa quantidade de LGBTs no país. Eu vou falar LGBTs porque é mais rápido para mim falar, para não falar toda hora LGBTI. Mas assim, a gente vai continuar envidando esforços para que os LGBTs sejam contados no censo, para a partir daí a gente lutar por mais políticas públicas para essa comunidade no nosso Brasil. Eu gosto sempre de falar do trabalho, começando pela minha história. Eu fui casada com um gay por 14 anos. Ele é o pai dos meus 2 filhos. É um homem maravilhoso. E que eu tenho um carinho muito grande por ele fazer parte da minha história e por ele ter me ajudado a ser uma pessoa melhor, desprovida de muito preconceito. E eu divorciei dele, depois voltei a morar junto com ele por mais 8 anos. Tem 7 meses que eu estou morando de volta sozinha com meus filhos. E assim eu me achava uma pessoa, uma educadora, super desconstruída na questão do preconceito. Eu me achava sem preconceito. Mas é um ledo engano, é um engano que a gente não consegue se perceber nessa questão do preconceito. É preciso muitas vezes que o outro aponte pra gente, ou que a gente tenha uma sensibilidade emocional muito grande para se perceber preconceituoso e preconceituosa. Então, meu filho mais novo tinha 14 anos e eu sou uma mãe muito afetuosa. Eu gosto muito de abraçar, beijar, de conversar, de saber de tudo da vida deles, e eles também sabem de tudo da minha. A gente conversa muito. Sim, só corrigindo. Quando eu voltei a morar com meu marido, o meu ex-marido, eu não voltei numa relação de marido e mulher, tá? Nós dividimos somente o apartamento. Era um apartamento muito grande e eu queria dar mais conforto aos meus filhos, mais qualidade de vida para eles e estar mais próximo dessa relação paterna também. Então, em setembro do ano passado, eu decidi voltar para o meu apartamento para terminar esse ciclo, essa história. E em outubro do ano passado, eu mudei para essa casa que estou hoje.
Então, quando meu filho tinha 14 anos, ele estava no ensino médio e eu comecei a perceber que João Eduardo, é o meu filho mais novo, ele estava diferente. Eu não conseguia entender o que era que estava acontecendo com ele. Eu percebia que tinha alguma coisa que ele estava me escondendo. Então eu fiz uma coisa muito errada e que eu não aconselho a ninguém fazer. Eu peguei e quando ele saiu para uma festinha com os amigos, eu sabia que ele ia demorar. Eu peguei o iPad dele e fui futucar as redes sociais e para ver se eu achava alguma coisa no computador que eu descobrisse o que estava acontecendo. Quando eu abri o computador, estava numa conversa. E na conversa, a primeira frase que tinha era: "Oi, mozão". Aí eu, mozão, peguei e abri a foto, isso era uma conversa de WhatsApp. Eu abri a foto e olhei, era um colega dele da escola que eu conhecia muito bem e que tinha convivência na minha casa. E eu achei que era uma brincadeira, mas quando eu fui ler o teor da conversa, era uma conversa de dois homens que já estavam se relacionando há bastante tempo. Aquilo eu fiquei arrasada, eu chorei, eu desabei e sofri muito e não aceitei, né? Eu não aceitei aquela sexualidade, aquela história. Por quê? Porque eu na época ainda era evangélica. Eu tinha sido mulher de um pastor evangélico da Igreja Batista em Salvador. Nós havíamos fundado uma igreja. Na minha cabeça estava muito impregnado a questão bíblica e do preconceito, que homem não se deita com homem, né? Que Levítico diz isso no livro dos Levíticos na Bíblia. Então na minha cabeça era só preconceito. Para mim o LGBT ia pro inferno. E eu levei 1 ano e meio sem dar mais afeto ao meu filho. Eu zerei a afetividade com ele. Eu cuidava, eu não tratava mal, mas eu não beijava mais, eu não abraçava e ficou muito estranha a nossa relação. Quando foi com 1 ano e meio, ele chegou para mim e eu estava vendo um filme, deitada no sofá, com os pés no puff em frente do sofá. E ele sentou nos meus pés e falou assim: "Ô mãe, quando foi que você escolheu ser hétero?" Aí eu respondi de forma muito ríspida para ele. O baiano tem mania de falar abestalhado, né? "Você é abestalhado? Você é idiota?" Perguntar um negócio desse. Eu sempre fui hétero, eu não escolhi ser hétero. Eu nasci assim. Nesse momento ele olhou para mim dentro dos meus olhos e falou: "Nossa, você nasceu assim, não escolheu ser assim." Que bom. Ela nasceu hétero. E saiu repetindo isso, reverberando essa frase: "Ela nasceu hétero. Ela nasceu hétero." E foi pro quarto. E me deixou com aquela pulga atrás da orelha. Naquela hora, na minha cabeça, veio uma ideia: se eu não escolhi ser hétero, ele não escolheu ser gay. E naquele dia eu sofri muito, muito, porque eu disse: meu Deus, meu filho não escolheu ser isso. Ele é assim, o que foi que eu fiz com ele? E veio todo um remorso desse 1 ano e meio que eu tinha perdido com ele. Ele é um menino maravilhoso, meus 2 filhos são 2 presentes de Deus na minha vida. E eu chorei, chorei, mas não tive condição de conversar com ele naquele dia porque eu estava muito cheia de remorso, de dor interna pelo que tinha feito. Aí, no outro dia ele foi para a escola e eu me preparei para ter uma conversa com ele. Quando ele chegou, eu falei: "Filho, vamos conversar." Sentamos, eu chamei ele no meu quarto e disse: "Olha, eu entendi ontem o que você falou. Se eu não escolhi ser hétero, você também não escolheu ser gay. Você é assim. Não é uma escolha, não é uma opção, é uma condição." Eu sempre gosto de dizer isso.
Ser LGBT não é escolha, não é opção, é condição de vida, sinais. E assim como o hétero, ele tem uma idade para se descobrir sua sexualidade, que é entre a adolescência e a juventude, que todos nós conhecemos a nossa sexualidade. Aí eu disse, olha, eu entendi que você não escolheu, que você é assim. Agora eu quero que você me ajude a entender esse mundo, porque o seu mundo, eu só entendo o preconceito e o ódio. Eu não entendo nada, não sei nada. Aí ele falou, olha, mãe, eu tenho uma colega que o irmão dela é LGBT. E a mãe dela participa de um grupo que conversa sobre os problemas de mães que conversam sobre as temáticas LGBT para entender mais esse mundo. Eu falei, entre em contato com ela agora, com sua colega, e pega o telefone dessa pessoa. Aí ele falou, olha, mãe, o coletivo é Mães pela Diversidade. Aí eu já fui para a rede social, no Facebook, achei, mandei mensagem. E eles demoraram de me responder, mas João Eduardo conseguiu o contato de uma das pessoas, né, que era uma das coordenadoras do grupo. No outro dia ela me ligou e eu contei minha história, isso era uma quarta-feira, ela disse, olha, a gente vai ter uma roda de conversa na Universidade Federal da Bahia no próximo sábado de manhã, você quer participar? E eu, nossa, eu quero sim, aí fui. Nessas rodas de conversa que até hoje a gente faz, a gente conversa, conta, cada um que chega conta a sua história, resumidamente, muito rápido, cada um conta como foi parar ali, por que foi parar naquela roda de conversa. E quando eu contei minha história, né, que havia sido casada com um gay e que havia rejeitado meu filho, que eu estava tentando entender aquele mundo, ficou todo mundo assim muito tocado com essa história. E eu disse, olha, quando terminou a reunião e eu fiquei apaixonada por tudo que eu ouvi lá, eu disse, olha, eu quero isso para mim, eu quero continuar nesse grupo e eu quero falar para outras mães que agiram igual eu agi, para que o preconceito diminua na sociedade, para que as pessoas possam viver melhor com seus LGBTs. E comecei a fazer parte do Mães pela Diversidade. Só que o Mães, ele é um movimento lindo, mas ele tem um problema. Por exemplo, o meu filho é LGBT, é homem, e ele não pode falar nas rodas de conversa representando o coletivo. Só quem pode falar são mães e pais. E a gente tensionava o coletivo para que todos os familiares pudessem ter lugar de fala. E todos os familiares pudessem participar, porque o grupo também era fechado só para mães e pais. Então, eles não cederam essa questão e nós resolvemos fundar o Famílias pela Diversidade. O Famílias, todas as pessoas que gostam dessa causa podem entrar, mesmo que não seja LGBT. E todos os LGBTs também podem participar, os seus familiares. E esse grupo surgiu com o objetivo de conhecer melhor o mundo das famílias que têm LGBT, que é um mundo à parte, é um mundo diferente, é um mundo cheio de preconceito, cheio de ódio, cheio de confusão. Ter um LGBT dentro da família é viver o preconceito em todas as instâncias, seja materna, paterna, filial, avós, tios, parente de primeira, segunda e terceira instância. Bem, aí nós fundamos o Famílias pela Diversidade, rompemos com mães e fundamos o Famílias pela Diversidade. E o trabalho da gente, eu gosto muito de falar desse trabalho. A gente trabalha no acolhimento, no cuidado com as pessoas LGBTs no seu processo de autoaceitação. Valéria, e LGBT, ele tem a autoaceitação? Tem sim. Muitos se mantêm dentro do armário para não machucar a família. Muitos vêm para a gente sofrendo porque as famílias não aceitam, se a mãe aceita, o pai não aceita,
Se os pais aceitam, a avó não aceita, não conta para a avó, não conta para os tios. E são muitas etapas que a gente precisa vencer no acolhimento de uma família de LGBT. Primeiro, ele se aceitar. E aí a gente encaminha esse LGBT para psicólogo, tem conversa com assistente social, o grupo de acolhimento bota esse LGBT no colo, dizendo: você não tá só, você tem direitos e a gente vai te apoiar. E com essa família a gente faz o cuidado mesmo de ouvir, porque assim como eu levei 1 ano e meio para aceitar a sexualidade do meu filho, tem muitas mães e muitos pais, até irmãos, que levam a vida inteira sem aceitar, que realmente bota para fora de casa e isola e diz: olha, morreu para mim. Então a gente vai em busca dessa família e conversa. A gente usa um viés de aproximação. A gente pergunta a esse LGBT qual é a pessoa que ele acha que nos escutaria, que a gente poderia ter voz dentro dessa família. Às vezes é a mãe, às vezes é uma avó, às vezes é um tio, uma tia, ou um padrinho, uma madrinha, e a gente se aproxima dessa pessoa e começa a falar, e começa a orientar, e começa a escutar. E para aqueles LGBTs que são colocados para fora de casa, a gente tenta a reinserção na família. E a gente consegue. Não é rápido o processo, mas muitas vezes a gente consegue trazer esse LGBT para dentro dessa família de volta. E os problemas não acabam ali, a gente precisa ficar cuidando. Então a gente tem um grupo que essas pessoas participam, a gente faz roda de conversa frequentemente, tem esse momento de escuta e de diálogo com essa família, que a gente vai se aproximando, quebrando resistências até conseguir que esse LGBT viva num ambiente menos tóxico. Nunca a gente consegue com a família toda aceite em paz, tranquilo, todos, pais, avós, tios, irmãos, mas a gente empodera esse LGBT, a gente dá a ele uma visão, uma autonomia, uma capacidade de entender que as pessoas têm sua limitação e que ele também tem que respeitar, mas que ele precisa lutar para que ele tenha espaço, ele precisa se posicionar. E o trabalho é muito bonito. Essas famílias também se precisam, geralmente pai e mãe geralmente precisa de um acompanhamento psicológico também, então a gente encaminha. Nós temos parceria com a Universidade Federal da Bahia, com o Instituto de Psicologia da Universidade. Temos parceria com consultórios de psicologia também, que fazem um preço de consulta social para esses LGBTs e seus familiares. E se ele não pode pagar, a gente também consegue atendimento gratuito para esses LGBTs e seus familiares. E aí a gente vai desmistificando esse preconceito e vai minorando as dificuldades e vai melhorando essa convivência familiar. E o coletivo tem essa função, né, de aproximar essas pontes, de aproximar essas pessoas. Nosso trabalho é esse, é um trabalho de muita escuta, de muito cuidado mesmo com os LGBTs e com seus familiares. Mas nem tudo são flores, nem sempre a gente consegue que o LGBT que é colocado para fora de casa volte. E assim, e nem consegue que volte rápido. Então, para atenuar essa dificuldade, existe aqui em Salvador a Casa Aurora, que eu faço parte do grupo gestor da Casa Aurora. A Casa Aurora, ela atende 11 LGBTs que são colocados para fora de casa. E os que mais são colocados para fora de casa são as pessoas transexuais. E é uma casa que é para todos os LGBTs, não importa a sua identidade sexual e de gênero, mas o que predomina na Casa Aurora são as pessoas transexuais. Por quê? Porque o pai e a mãe, quando o filho vai fazer a resignação sexual, vai
ele vai se apresentar com outra identidade de gênero, que não assexual. Os pais não aceitam, eles acham que perderam o filho. Por exemplo, a pessoa é uma mulher e se torna um homem trans. Então a mãe acha que perdeu uma filha e que não quer aquele filho, porque ela pariu, foi uma filha, ela não pariu um filho. Então é muito difícil esse processo. Então esses LGBTs vão para a Casa Aurora, eles têm um período de 6 meses nessa casa, até 6 meses. A gente tem um projeto de expansão para 2022 para termos 20 pessoas na Casa Aurora. A Casa Aurora tem um custo mensal de R$10.000 para a manutenção dessas 11 pessoas. E lá elas recebem atendimento psicológico. Nós hoje temos 16 psicólogos que atendem as pessoas da Casa Aurora, tanto as que estão como as que saíram. E as que buscam ajuda na Casa Aurora, porque muitas vezes a pessoa não vai ficar lá, mas a casa ajuda, dá cesta básica, dá material de higiene, de limpeza, até para a pessoa se manter na casa de outra pessoa. Porque às vezes não tem vaga na casa, mas essa pessoa consegue um amigo que acolhe. Aí a gente ajuda com a cesta básica, material de higiene, de limpeza, para que essa pessoa possa contribuir na casa que ela está de alguma forma. Então, o nosso projeto é que ela possa ser ampliada para atender 20 pessoas em 2022. E o meu sonho, né, e eu espero que eu não sonhe sozinha, como disse a música que eu cantei, de Raul Seixas, que eu sonho junto com outras pessoas, é que a cada 2 anos a gente consiga aumentar para mais 10 integrantes na casa. Porque meu filho passando, viu, gente? É um trabalho que é muito necessário, a demanda é muito grande. A gente está numa capital, mas a demanda de pessoas que são colocadas para fora de casa, ou que muitas vezes não são colocadas para fora de casa, mas estão num ambiente muito tóxico. E para elas, para a saúde mental dessas pessoas, não é interessante que elas fiquem naquele ambiente. É preciso tirar elas um pouco, para que ela possa ventilar a mente e não cometer um suicídio ou uma automutilação, como acontece muito. Então, essa pessoa vai para a casa de um amigo e a gente precisa ajudar também. Então, é um trabalho muito interessante e que a gente tem sonho de ampliar e estamos lutando para isso. Ontem mesmo eu tive reunião com algumas autoridades aqui em Salvador, para justamente planejando essa ampliação do atendimento da casa para 2022. E eu espero que a gente consiga. O número de desempregados é muito alto. Essa pessoa, ela recebe na Casa Aurora cursos para que ela possa ter autossubsistência, para que ela possa empreender. Então ela aprende a fazer bolos, ela aprende a fazer pães, ela aprende a fazer bijuterias, ela aprende a fazer produtos aromáticos e ela aprende a cuidar bem de uma casa, porque muitos vão para essa questão de fazer faxina, não sabem fazer, aí a gente orienta como usa a máquina de lavar, o micro-ondas, como se lava roupa, como se tira mancha, como se limpa chão, como se cuida da casa. A casa todos os cuidados da casa são feitos pelas pessoas que moram lá, mas essas pessoas também estudam. E a gente tenta, se ela está sem estudar, a gente tenta colocar ela de volta para estudar, para que ela possa ter a sua chance no mercado de trabalho ampliada. Então, tenta reinserir aquela pessoa no processo educacional, cursos para que ela possa empreender, fazer pãezinhos, salgados, e que ela possa doces, brigadeiro, e que ela possa ter alguma fonte de subsistência quando sair da casa, porque infelizmente a gente só pode acolher essa pessoa por 6 meses e depois ela tem que sair.
E quando ela sai, a gente dá uma cesta básica para ela. Pegue só uma. A gente dá uma cesta básica para ela, com 55 itens de alimentação, higiene, limpeza. A gente dá 2 pratos, caneca, talheres para 2 pessoas. E essa pessoa vai, e se ela consegue um lugar na casa de alguém, precisa de uma cama, um guarda-roupa, a gente busca com pessoas para ajudar. Então essa pessoa ela sabe que o Famílias pela Diversidade é parceiro e que ela pode contar. A gente não tem uma renda mensal, mas a gente tem pessoas que ajudam mensalmente, e a gente contribui com essas pessoas que precisam. E eu digo assim, em tempos de pandemia não teve uma pessoa que chegou para o Famílias pedindo ajuda e a gente deixou de ajudar. Não teve, graças a Deus. Eu digo que Deus foi um bom provedor nesse tempo de pandemia. Conseguimos trabalho, conseguimos manter pessoas, alojar pessoas depois que saem da casa, porque dói, a parte que mais dói na gente é quando dá o dia da pessoa ir embora, sabe? E a gente tenta colocar essa pessoa de forma mais confortável possível na casa de alguém. E ela recebe essa cesta e mensalmente ela recebe uma cesta básica para se manter enquanto estiver na casa de outra pessoa, quando a gente não consegue levar ela de volta para casa. E que graças a Deus a gente consegue sim, em 6 meses a gente consegue fazer um trabalho com família. E conseguimos muitas vezes não colocar na casa de pai e mãe, mas muitos pais recebem de volta seus filhos. Conseguimos muitas vezes colocar na casa de um parente, que é mais confortável do que estar na casa de um estranho, se sente incomodando muito, né? Então é isso, essa é a história. Deixa eu ver se eu não esqueci nada assim. Que eu anotei aqui, viu, gente? Eu anotei o dever de casa. Eu sou virginiana, gosto muito de anotar as coisas. O papel da família dentro do processo de aceitação do seu filho LGBT é de extrema importância, porque o mundo lá fora já é muito cruel. Nossa, lá fora tem o ódio desde a hora que ele põe o pé para fora de casa, no transporte, no trabalho, nas relações, em todas as instâncias, ele é visto e deixado de lado. Então essa família ela precisa acordar rápido para que ela entenda que se ela também faz isso, ela está jogando essa pessoa num precipício. E no Brasil, o número de LGBTs que se suicidam é altíssimo. No Brasil, um LGBT morre a cada 27 horas. É um dos países que mais mata LGBT. Então a gente tenta sensibilizar essa família que o mundo já é muito cruel e que elas precisam ser esse lugar de afeto, porque a gente tem certeza que dentro do coração de um pai e de uma mãe, ele não quer que seu filho morra. Muitas vezes ele até diz da boca para fora, diz no começo cheio de ódio, no começo cheio de dor também. E a gente respeita muito essa dor desses pais, porque não é fácil se ter uma criação, uma sociedade heteronormativa, onde se predomina e se aplaude a relação entre homem e mulher, e um filho dizer que é lésbica, que é gay, que é trans. Não é fácil para essa família. A religião também, ela coloca muito, não só a religião evangélica, mas muitas outras religiões colocam na cabeça o preconceito contra essas pessoas. Coloca na cabeça das pessoas que ser LGBT é errado, é pecado. E eles têm uma máxima que dizem assim, a gente ama o pecador, a gente não ama um pecado. Mas não ama, não. Eu fui evangélica e digo, a gente não ama, porque a gente não cuida dessas pessoas, a gente não quer dentro da igreja, a gente silencia essas pessoas dentro da igreja. Então a família precisa ser esse porto seguro
Eles precisam ser esse lugar de aconchego, esse lugar de acolhida, que ele sabe que está sofrendo lá fora, mas chega em casa, tem um prato quente de comida, tem comida na mesa, que ele tem um pai, uma mãe, irmãos que o aceitam como ele é, que ele não tem que fingir nada. Então, nosso trabalho, o trabalho do Famílias pela Diversidade é isso. É cuidar desse LGBT e dessas famílias para que elas entendam seu papel na sociedade. E ajudem seus filhos e filhas e cuidem deles e amem. Porque eles não escolheram, ninguém escolhe uma sexualidade que ela vai ser segregada por todos, desde a família, no trabalho e na convivência social, quando chega na saúde também para atendimento, essas pessoas são tratadas de forma preconceituosa e muitas vezes são desdenhadas, principalmente os homens e as mulheres trans. Eles adoecem, ficam mal, porque não querem ir no posto e ser tratado no posto de saúde, no hospital, e ser tratado, por exemplo, com o seu nome que está na identidade, não pelo seu nome social. Então, eles muitas vezes deixam de ir no ginecologista, no urologista e sofrem e adoecem, ficam mal, porque eles não querem. Eu tive um LGBT em janeiro desse ano que ele mandou uma foto para mim. Mãe, eu estou assim. Me mandou a foto de uma mancha na perna. Aí eu falei, meu filho, vai no médico. Mas ele é uma mulher, ela é uma mulher trans, né? Agora é mulher trans. Na época estava em transição. E 2 dias depois ele, mãe, minha perna tá assim, uma mancha enorme já. E 5 dias depois estava aquelas bolhas na perna e eu disse, não tem mais jeito, você tem que ir. Ah, mas quando eu chegar lá eu vou ser tratada dessa forma. Eu vou ser tratada pelo meu nome de RG, eu vou ser tratada como homem e eu estou no processo de transição. E as pessoas no posto de saúde fazem chacota dessas pessoas, desdenham, tratam mal, são cheias de preconceito. Então a gente tem parceria com o Sistema de Saúde Municipal e Estadual de Salvador. E eu liguei, encaminhei essa pessoa e ela foi muito bem atendida e deram a medicação. Ela estava com herpes zoster. No 5º dia, a herpes tinha aumentado tanto que pegou sua coxa inteira, o seu saco e o pênis, já estava tudo cheio. Então, assim, a pessoa sofre de um problema de saúde e não tem coragem de ir no posto porque vai ser maltratado. Se é um gay afeminado, meu Deus, ele é maltratado demais na sociedade. Então, essa pessoa tem que ter um lugar que ela se sinta bem, que ela se sinta gente, que ela se sinta respeitada, que ela se sinta amada. E esse lugar é a família. Mas muitas vezes a família não faz esse papel. Nem tudo são flores. E muitas vezes ele acha uma família afetiva, cria uma família afetiva e vai viver com amigos porque para casa não dá mais para voltar. Mas a gente está na luta, dia a dia, todos os dias atendendo famílias e LGBTs para que essa situação possa ser melhorada e o mundo possa ser melhor. E os LGBTs tenham seus direitos assegurados na saúde, na educação, o direito à moradia, todos os direitos assegurados, como qualquer outro cidadão. Ele não é menor do que um cidadão hétero. Ele tem os mesmos direitos, mas lhes são negados. Infelizmente são negados. Mesmo estando na lei, são negados. Está na Constituição do nosso país, mas são negados. Ok? Eu quero deixar agora esse tempo para que vocês façam perguntas, se coloquem. E eu, antes de abrir para as perguntas, eu quero agradecer a Marita, porque foi ela, nós rezamos um Santo Antônio juntos
no mês de junho, do dia 1º até o dia 13, nós rezamos o Santo Antônio e Marita é desse grupo e a gente já tem uma relação de muitos anos de afeto, carinho, respeito. E ela fez a indicação para Jaqueline, eu estou muito feliz por isso, levando a história do Famílias e da Casa Aurora também para outros espaços, né? Fora das fronteiras, né? Então, estou muito feliz por esse momento. Muito grata a Marita e a Jaque pela confiança.